Olá, ouvintes do Bizarrismos! Estamos de volta com este tema que vocês acharam que a gente tinha esquecido, mas a gente não esqueceu, a gente só tava se recuperando de tudo que foi dito, de tudo que foi exposto, tá? Aqui no último episódio do assunto, que foi o nosso Assombrações Bizarras 4, com o Chris Zoukas, lá do Relatos do Além, que vocês bem escutaram bastante, porque é um dos nossos episódios mais escutados aqui do Bizarrismos, e agora voltamos com outras pessoas do além. É a versão número 5, Reloaded, mais velozes e mais furiosos que nunca, diferente da internet de uma das minhas convidadas, é a velocidade com a qual o meu convidado, o substituto, apareceu aqui para substituir tudo que deu errado. Quem sabe faz ao vivo, quem não sabe faz também. E é isso. Quem tá aqui comigo pra falar de assombração, pra contar história esquisita, todo mundo que tá aqui não é novidade, tá, gente? Eu não trago mais novidades. As pessoas já são podcasts profissionais. Eu vou começar aqui por ordem alfabética. Deixa eu olhar pra carinha deles e ver M-N-O-P-Q-K. É você, Gader! Tudo bem? Convidado surpresa! Há quanto tempo você sabia que você ia participar hoje de um podcast? Olha, foi um pouco depois que eu ia descobrir que eu ia ter que lavar a louça. Daí eu troquei de atividade. Você prefere, então você tá dizendo, que prefere tá aqui do que lavar uma louça? Sim, eu prefiro estar aqui. Tem coisa que é ruim, mas tem coisa que é pior. Então, a gente tem que saber fazer boas escolhas. E hoje, ó, acabaram de falar aqui na Twitch, a Nina, um beijo, Nina. Você é maravilhosa, obrigada por mandar histórias, participações, fofocas da sua cidade e tá sempre aqui falando com a gente. E hoje ela fez um belíssimo comentário que o Kader está com câmera. Então, os próximos cortes, quando ele virar e começar a citar o jogo da galera pro pessoal aqui na live, estará com o rosto dele também, dando a cara topa. Ai, peraí, não é da forma que vocês estão pensando, tá? Ele namora, pessoal. Mas ele tá com o lindo rostinho dele aqui, né? Agraciando aqui o nosso domingão, ou, né, o dia que você estiver vendo os cortes dessa gravação. Essa é a novidade que a gente tem. E Cadinho, já te agradeço, né? Eu virei e falei eu coloquei um monte de gente em um grupo e falei, escolham aí que episódio vocês querem participar. O Kader teve a opção de escolha e hoje ele não teve, ele teve que vir aqui. Então, tem o episódio que ele escolheu e o que ele não escolheu. Então... O desespero foi que a Carol começou a falar assim, Kader, consegue entrar? E ela deixou o grupo só pro admin falar. Então eles não tinham opção de falar não, entendeu? Depois a letra K, quem que vem aí? Me ajuda. J-K-L-M, de Manuela. Já culpada de você estar aqui. É verdade. Ótimas conexões na internet. Eu queria participar uma vez sem o Kader. Tá meio difícil. Amiga, era hoje a oportunidade, mas a sua internet... Cara, não você foi ia ganhar a no placar, Manuela. Porque minha internet tá top. O problema foi uma outra convidada querer definir nomes de, né? Lá de embaixo, não é? Foi a host. Foi a host, então. O problema sou eu mais uma vez em minha vida. E aí, o que acontece depois do M? Olá, ouvintes do Bizarrismos. Tudo bom com vocês? Tudo bom comigo. Quem é você? Bem comigo também. Bom, alguém tinha que estar bem. Eu tenho uma possível parcela de culpa na queda ali da apresentação da nossa amiga, né, da participação. Mas eu não vou assumir essa culpa sozinha, entendeu? Porque quem me deu o nome da história, já, entendeu? Já veio assim. A culpa, na verdade, é de quem mandou essa história. Porque a pessoa mandou a história sem nome. Quem não está entendendo é o seguinte, a pessoa mandou uma história pra gente que a Tamara vai ler. A história não tinha título. Então eu me senti na obrigação de dar um título pra história. Aí eu coloquei lá, a exumação de... Insira aqui um nome para o que não deve ser nomeado. Não pronunciaremos pelo bem dessa gravação. E aí eu coloquei lá uma forma de chamar lá o coisa ruim. Eu falei que eu conhecia. Ela falou, conheço. Aí falou, conhece bem? Será? ESC, Ctrl Alt Del. E aí foi-se o computador. Bom, e vamos aproveitar então, né, que tá todo mundo aqui ainda, que a Manuela não foi de base e que tá, né, o substituto chegou, arrastou pra cima, essas coisas assim. E vamos começar então a ler história, porque, né, tá a galera tem mais ou menos 55 mil pessoas na Twitch ao vivo aqui assistindo. Tem vocês, os nossos, né, espectadores, que por dia tem em torno de 1,5 milhão de pessoas, é mais que o prêmio do BBB, assistindo, né, ouvindo aqui o podcast. Então, né,
a gente vai pedir pro Cadinho ler a primeira história aí pra gente, que vocês mandaram uma história anônima no nosso formulário. É isso aí, guys. Então, vamos começar. Narração Kader, né, que não pode faltar. O Fantasma da Enel é o nome da história. Então, assim, na época da faculdade, eu sempre saía com uma amiga para a balada e depois eu dormia na casa dela. E uma dessas vezes, uma outra amiga foi com a gente e dormiu lá também. Então, eram 3 pessoas. Nesse dia, a mãe da minha amiga estava viajando. Estávamos só nós no apartamento. A minha amiga, dona da casa, foi dormir no quarto da mãe dela. E eu e a outra amiga ficamos no quarto dela, que tinha uma bicama. Uau. Tá. Será que só a cama era bi? Exatamente. Tá. Daí eu fiquei por último para tomar banho. E o chuveiro dela tinha um aquecedor a gás. Estamos uma família nobre, né? Então, eu não estava acostumada com esse tipo de aquecedor. Então, eu me certifiquei de que estava tudo desligado certinho para não dar problema com a gente dormindo. Daí, estava escrito no aquecedor: liga e desliga automaticamente ao abrir e ao fechar a torneira. Até aí, beleza. Era tudo automatizado. Exatamente. Tá. Alexa, liga a luz quente. Como é que é? Luz quente não. Água quente. Ai, que delícia! Aí tá, beleza. Daí tomei banho, escovei os dentes, fechei o chuveiro, a torneira e o aquecedor desligou. Fui dormir, porém eu tenho muita dificuldade para pegar no sono. Nisso as meninas já estavam apagadas, mas eu estava acordado, deitava de frente para a porta e olhando para o corredor. Não, uma coisa é você não dormir, outra coisa é você ficar assim, parado, olhando pra... Esperando o bicho passar. Você tá esperando insira aqui a palavra que você usa para o coiso passar, né, mano? Papai Noel. Ela ainda continua. Da posição que eu estava, dava para ver a porta do quarto da mãe da minha amiga, no quarto que ela estava dormindo, e também dava para ver a porta do banheiro. Acho que foi isso, né? Tá meio confuso. Desculpa. Ela tá triangulando a casa. Ela dá muitos detalhes. Eu fico pedindo detalhes mesmo, mas agora eu tô muito confusa. Já me perdi. Sim. Ela é meio chat GPT, assim, daqueles robô aspirador, sabe? Que vai mapeando a casa. Da Xiaomi. Sim. É aquele da Xiaomi que é Xiaomi, super poderoso. foda. O que eu entendi até agora? Ela foi dormir na casa da amiga e só, acabou. Foi isso que eu entendi. Não, pelo que eu entendi, Só que ela levou mais 2 amigas. E tinha o aquecedor lá, tinha o aquecedor a gás, que ele era automático. Então você coisava a torneira, ele ligava, você fechava a torneira, ele desligava e ela tinha insônia. Mas não são todos assim? Sei lá, eu não tenho isso, o meu aqui queima, o meu Lorenzetti queima 2 vezes por semana. eu acho que normalmente todos são assim, né? Talvez antigamente, não sei se vazar, antigamente não era, mas hoje em dia é assim. O gás não vazar e matar todo mundo. A ideia tem 3 cômodos na história até agora. O quarto da mãe, o quarto da bicama e o quarto do chuveiro, que no caso é o banheiro. Que E a gente ela não chama. dorme. E aí... E ela tá numa posição ali, exatamente. tipo, da cama de frente pro corredor, ali na frente da porta, né? E ela tem a visão do Isso. banheiro. Tipo, ela consegue enxergar o banheiro. Mas vamos lá, ela não fala se ela tá Exatamente. sóbria ou não, né? Porque pelo que parece... Verdade, Ela usou um verdade. pouquinho ali do Red Bull e tá estaladaça olhando o corredor. Eu acho que Ó, às vezes ela tá na droga e não contou pra gente. ela mas foi pra vamos lá, né? balada e Ela depois foi. foi dormir. Não falou Ela se... usou substância. Lá. Ela usou substância. A Tem que substância usou definir ela. aí. Então, Tá. nega o uso de substâncias psicoativas. Tá no prontuário dela que a gente tá lendo. Mas tá. Daí, da posição que eu estava, dava pra ver a porta do quarto da mãe. E a amiga tava dormindo lá no quarto da mãe dela. Isso. Aí, o dia estava clareando. Então, não estava escuro. E eu tava vendo bem. Tá. Até aí, passou no exame. Não dormiu. Passou a Até agora não Ela contou usou a história, né? substância. Elas vão subir. Tá, entendi, amiga. Ela tá na droga, Insônia! foda-se. Calma, esse aqui é assombrações bizarras. Deixa eu dar um clima pra essa porra. Então, né? Daí, de repente, eu ouvi um barulho de água, sendo que ninguém tinha passado pelo corredor. Daí eu pensei, casa dos outros é assim mesmo. A gente não conhece os barulhos que tem. Óbvio que não é nada. Ninguém passou aqui. As meninas estão dormindo? Daí eu peguei no sono e acordei algumas horas depois com vontade de ir ao banheiro. E o barulho da água continuava. Então, assim, era umas 6:30 da manhã pelas minhas contas aqui. Ela foi dormir, acordou Ele de ressaca às determinou um 9, horário, tá ligado? porque ela falou que tava clareando. Porque já tava claro, já tava claro. 6:30. Às 6h27. Então, tava... 6 e ônibus. Mas assim... 6 de ônibus.
Cara, daí assim, o barulho da água continuava. Quando eu entrei no banheiro, me subiu um calafrio pela garganta, porque a torneira estava aberta no quente e o gás ligado aquelas horas todas. Cara, eu gelei, mas fechei a torneira, usei o banheiro e voltei a dormir. Eu não costumo ser frouxa Quem para essas fala coisas. frouxa, velho? Mano, quem fala frouxa? Ah, Não vamos julgar que ela tá comendo na Tudo história. Daí, quando foi mais tarde, eu falei para a minha amiga o que tinha acontecido. E ela me disse que isso era normal lá na casa dela. A família dela era espírita, kardecista. Entendo um pouco sobre. Já fui ubanda também. Mas ela me explicou alguns motivos pelos quais isso acontecia lá. Mas não quero entrar nesse Pausa mérito. rapidão. Porque são particularidades... mano. Oi, Não, pode falar. Eu sou kardecista. E se fica abrindo minha torneira aqui, eu não vou ficar de boa, não, mano. não, ainda mais gastando então. energia elétrica aqui. Exato. Gastando. Energia e gás. E gás, energia e gás. É que no meu caso aqui, se abrir água quente, no meu caso, vai gastar energia elétrica, que já vou ficar meio irritada aqui. E outra coisa, eu não lembro dessa história aqui, o final, mas eu tô ficando um pouquinho irritada porque não pode contar a fofoca pela metade. Eu quero saber. Gente, não quais são os pode. Eu méritos. tô passando mal aqui, Carol. Eu tô passando mal. Eu Quais tô são esses cansada méritos? de fofoca pela metade nesse podcast. Não, que méritos são esses que ela não quer entrar? Aham, não quero entrar nesse mérito. É uma frase Não, banida desse podcast. Tipo, Não manda história se vou você até não botar tem. em negrito aqui, não. Gente, por É. favor, corta. em anônimo, Não, ninguém não. sabe. Pelo amor de Deus. Não. Mas, por quê? Vamos inventar uma história, então? Vamos inventar um mérito. Eu acho que, tipo, o avô morreu e o avô gostava de água quente, então ele fica lá abrindo torneira e ele segue a vida de boa. Tipo, ai, vô, bom dia. Abre a Talvez o vô torneira. Eu tenha acho. morrido. Mano. Talvez quando o vô morreu, a torneira tava ligada. Tipo, Pode ser. Ele tinha ligado, Pode morreu. ser. E aí agora toda vez que ele visita, abre a torneira. E se o avô era a torneira? E se ele era o É verdade, eu era aquecedor? pia. Dora! Ai, caramba! Pronto, tá Aí. vendo? Só Mas fofoca que mais? era ruim, a gente deixou pior. Era pior ainda essa história, Só um cara. parêntese. Mas conta. O que Eu não mais que vou- ela falou? Eu não vou mais fazer desdém porque a gente tava conversando aqui e tal. E caiu um livro da minha prateleira. E o Tipo, livro é eu assim, tenho uma pequena... umbral. Esse livro Nossa, cara, azul mas caiu tá aqui fácil no de cair as computador. coisas. Ali, ó. Não quero falar sobre isso, mas ó, aqui ó, caiu um livro dessa região. Nossa Então, Senhora. não vou mais zoar essa Então. menina, não. Pai nosso que está em céu. Olha, eu não vou entrar nesse mérito, mas o santificado seja O vosso livro nome. que caiu lá na casa do Kader. Caiu aberto. Allan Kardec, assim. Então. Caiu a Bíblia Sagrada. 5 dias no umbral. Ela não quer entrar nesse mérito porque são particularidades e não cabe a mim concordar ou não, cada um sabe do seu. Tá. Sei que era normal e os eletrodomésticos de lá ligavam e desligavam sozinhos. Bem que eu reparei que eles tinham o costume de tirar tudo da tomada. Inferno, velho. E quando elas ficavam acordadas até tarde, era quando esses fenômenos aconteciam mais. Até coisas saíam do lugar. Depois disso, teve um dia que eu cheguei lá e elas tinham tirado a bateria do aquecedor. E só colocavam de volta quando iam Gente, tomar ela banho. continuou frequentando a Tipo, casa. Continuou frequentando a casa. E sabe o que ela fez também? Contou uma história que não tem final. Tipo, o que aconteceu com essa menina, velho? Eu não entendi, Assim, não. eu entendi a pira, né, da casa se mexer ali e tal, mas eu achei que, tipo... e aí uma cadeira andou até a mim e conversou comigo, sabe? Eu achei que ia ter um bagulho, assim, mais, sabe, tipo, mais esotérico. Eu acho ali, que alguma coisa faltou assim, mas o não teve. motivo pelo qual a torneira liga. Eu queria saber a Eu história acho que se ela particular. tivesse contado, teria sido melhor. Mas tá Porque nítido, gente. enquanto, É um por espírito. enquanto, o que a gente sabe? A gente consegue desenhar a planta do apartamento da amiga dela. E que ela uma usa unidade AutoCAD. náuticas. Tem uma unidade de espírito por metro quadrado desse apartamento. Exatamente. Como diria. Essa mina é o Gente, isso já AutoCAD da Ubanda. pensou que menina. bosta? Você morre e você fica ligando e desligando o aquecedor? Tipo... Coisa melhor coisa pra pra fazer, não né? dá. Na verdade, eu achei de muito mau gosto o espírito fazer isso. AutoCADer mandaram aqui. AutoCAD. Mas, gente, de verdade, o espírito tem que ter algum objetivo, tá ligado? A história que eu vou contar no final, que aconteceu aqui na minha casa muito recentemente, eu entendo ela ter acontecido porque eu falo assim, pô, a pessoa, né, o ser tinha um objetivo. Agora, qual que é o seu objetivo? Ficar aqui fazendo a Congás ganhar mais dinheiro às minhas custas.
Deixar enfim. pobre. Qual que é o objetivo agora aqui? Mas assim, eu não voltaria na casa dessa amiga, não. Não sei por que você voltou. Eu acho que ela não tinha casa pra ir depois da balada e ela se aproveitou da casa de espíritos. Eu tenho uma dúvida importante. Será que elas tiram até a geladeira da tomada durante a noite? Tipo aquele cara lá do Jacan. Tirou o freeze do... Como que é? Desliga a freezer de noite! Você vergonha de profissão! É a casa dele, é o restaurante. Agora eu Gente, entendi. isso que é particular. É particular da mídia. Era a casa desse cara. Por isso que ela não quis expor o famoso. Era muito óbvio. Obrigada, Exatamente. gente. Como é que é? É pé de fava, né? Que era o restaurante do Isso aí cara já é lá. uma particularidade. É um mérito que eu não vou Pé de entrar. fava, pois. Mas bom, é isso, né? Essa história da garota. Queria mandar um abraço pra ela, porque esses dias, vou falar isso agora, depois que vocês já humilharam a garota. Ela mandou uma mensagem lá no Insta e falou assim: eu mandei minha história lá no formulário, tô ansiosa pra vocês contarem. Será que a gente pode começar a gravar de novo? Não pode. Ela tá aqui ao vivo Olá, na Twitch já. ouvintes do Bizarrismo. Não, mas vocês sabem, galera. Vocês mandam a história de vocês. A gente ama vocês que mandam as histórias. Mas é isso. Aqui é humor e piadas, assim, né, Mel? E A gente críticas. pode pedir desculpa ao vivo se você mandar a fofoca completa. Ou se você pagar então. o meu boleto que chegou aqui da Congás. E aí a gente começa a conversar. Vamos lá para a próxima história, que quem vai ler pra gente... Tamara, conta pra gente, vai, a próxima historiada aí do negócio. Gente, o título editado dessa história, por motivos de força maior, é clean a version. exumação, a exumação daquele que não se deve nomear. Voldemort. Não nomearemos. Não nomearemos. Eu não me arrei. Dá, velho. Lembrei disso por conta do episódio de coincidências bizarras que vocês contaram, da menina que enterrou uma caixinha da prima dela. No entanto, a história da menina é fofa, e a minha é um pouco macabra. Risos, risos, risos. Achei uma introdução macabra já. Tá? Fiquei assustada. Quando eu tinha 9 anos de idade, os meus pais estavam buscando terrenos para comprar numa cidade que ficava em torno de 1 hora de onde moravam. E lembro que na época vivíamos visitando os vários lotes em condomínios fechados. Inclusive, um desses terrenos virou a casa em que moro hoje em dia com meu marido e minha filha. Mas isso não vem ao caso, já que não é o terreno onde isso aconteceu. Graças a Deus, né, filha? Se eu tivesse voltado lá. Meu Por que ela Deus. fez essa digressão do nada? Não, se ela tivesse nesse terreno aí, eu já... Como uma boa criança atentada e entediada em visitar 10 terrenos por dia, muitas vezes meus pais me pediam para nem sair do carro, já que eu acabava descendo puramente para encher o saco, pedindo para ir embora, ou então indo em lugares onde não devia, caindo, me machucando e essas coisas que crianças atentadas fazem. Te entendo, amiga, eu era apocalíptica também. Num desses terrenos, os meus pais estavam demorando demais conversando com o dono do terreno. E eu passei uma eternidade dentro do carro, entediada. Então decidi descer para fuçar a região. Olha como que a merda começa. Fiquei vagando pelo terreno e vi que numa parte dele, no meio da grama alta, tinha uma parte com algumas flores plantadas, enquanto o resto do terreno tinha apenas mato, sem flores. Eita, caralho. No E meio até do lá. círculo. Escrito No- SOS. É igual, Num triângulo. é igual aqueles filmes que tem um milharal, aí sobe a câmera e no meio tem uma bola, alguma coisa que, tipo, os ETs, tá ligado? Uma estrela de Davi. Mas... Que merda! E é lá que a criança foi. É óbvio que a criança foi lá. Foi ela lá não podia. mesmo que a criança foi. Ai, que merda. Fui até lá e notei que tinha uma parte do chão com algumas pedrinhas, como se fosse um mini túmulo. Que cavei com o meu pé. Ai, Deus! Caralho, Cavei que com criança... o meu pé e encontrei uma caixa pequena do tamanho de um controle de PlayStation, mais ou menos. PlayStation. Região. PlayStation! PlayStation! Aí o Yuri apareceu. É o Yuji, velho. Yudi. Falou, A Priscila e o Yuji E uma rodando e ganhou o cinco. jogo da vida só. escolhe. Errou! Errou, PlayStation. Não fica triste, não. Fica aqui com esse jogo da Deus. velha aqui pra você. Jogo da vida. Jogo da vida. Esse Esqueleto do mal. Quando abri... Ai, gente, ela abriu. Quando abri a caixa,
Tinha apenas algumas pedras dentro, nada mais. Meus pais me chamaram e eu voltei para o carro, deixando a caixa aberta e desenterrada lá no meio do terreno. Numa área onde ninguém passava. Acredito eu. Eu espero, né, querida, que ninguém passe. Só ela, por né? ali. Só É, todo mundo. não liguei muito pra isso na hora. Depois desse acontecimento, passei a ter pesadelos todas as noites, sem exceção. Eu sempre sonhava que tinha uma presença no meu quarto, uma sombra. Sonhava que ela andava pela casa e algo me puxava para trás. Ai, credo. Eram pesadelos horríveis e eu acordava gritando de medo. É tipo a caixa de Pandora, assim, sabe? Que você abre e vai saindo todos Eram os as males do mundo. Horcrux do Harry Potter e ela foi lá e libertou, mano. Maldita criança, mano. Tá acabando a história e uma parte de mim ainda espera que tenha um final feliz nisso aqui. O Não meu. tem. Ela casou e fez filhos. Se ela mandou a história, ela tá viva, né? A não ser que não seja ela. É verdade. É verdade. Pode ser a entidade. Aqueles e-mails Pode programados. ser a entidade que entrou nela. Mas fala comigo. Meus pais ignoraram por algumas semanas e eu não contei pra eles o que eu havia feito. Eu mesma nunca tive certeza se os fatos tiveram relação direta. Sei que a minha tia, irmã da minha mãe, ficou sabendo dessa situação e de como meus pesadelos já estavam afetando o sono de todos da casa. Então ela disse que colocaria meu nome nas orações do centro que ela frequentava, que eu acredito que era espírita. Pode ter sido tudo psicológico na época, pois eu estava muito novinha, mas sei que meus pesadelos passaram depois disso, e acabei aprendendo a lição. Minha tia, infelizmente, já faleceu, então não consigo perguntar mais detalhes para ela. Será que não consegue? Ou consegue, né? Consegue. Ela nunca mais enterrou nada com o pé. Enterrou com o pé. O pé ainda, gente. O pé, velho. E outra coisa, será que não consegue falar com a tia? Você tentou? Mas você tentou? Será que não é? Acho que Gente, faltou ela querer, né? desenterrou com o pé, colocou o tênis embaixo da cama e aí ficou tendo pesadelo, entendeu? Foi o canal ali que ela criou. Ela Não exumou as Horcrux de Voldemort e Sim. depois não quis solicitar uma psicografia. Eu acho que ela podia conversar com a menina da primeira história, que tem o kardecista lá na Verdade. família, e aí ela faz o bem bolado e entra no Discord. O que eu com ela. quero saber é o seguinte: quanto está a conta de gás da casa dela? Pesadelo todo mundo tem, tá? Pesadelo da vida real é desligar o freezer à noite. É ter que, entendeu? Você tem outros problemas. Essa garota tá, pra mim, na minha opinião, reclamando de barriga cheia. E eu estou falando isso à noite, que eu vou dormir daqui a pouquinho e ter pesadelo e me arrepender amargamente do que eu tô acho falando que todo agora. mundo tem que assistir as branquelas pelo menos 10 minutos antes de dormir pra voltar a paz de espírito. Por favor. Realmente. Eu queria dizer que, com exceção do Kader, todo mundo escolheu estar aqui hoje. Ah, Tá? sim. Elas escolheram o tema. Eu dei a opção de 5 temas. Amiga, sabe o que você vê depois? Você vê aqueles vídeos de gato atacando tubarão, assim, sabe? Tipo, tem uns vídeos assim, gato atacando tem uma coisa crocodilo, ridícula. gato atacando... É muito bom esse... Gato não Meu tá Deus. nem aí. Mas daí você tem que botar. Gato não... Tem que botar pepino atacando gato depois, que daí entra mais uma balança ali. Mas dos coloca afrontas. que o gato vence, tá? Porque se Que o tu gato não vence, vencer, não vai ser legal. Cara, não, eu acho assim, preciso fazer meu parêntese vegano aqui, porque os tubarões, assim, eles matam, sei lá, 6 pessoas por ano no mundo, e 4 estão na Austrália. Então, a primeira lição é, não vai pra Austrália, tá? Ubatuba não tem. Agora, chama a Luísa Mel e bota no gráfico aqui na edição de quantas... Põe na edição, Carol. Quantos tubarões são mortos por seres humanos e gatos por ano? Eu já faço umas contas aqui por cima, dá mais de 100 A mil. reparação histórica não fica balanceada. Bizarrismos também é Não cultura. fica Falou e o balanceado. quê? Ele falou e o quê? Falou e disse. Agora podemos... Eu vou pedir pra Manu, né? Falando em dar uma mordidinha, eu vou pedir pra Manu ir pra próxima história. Bora lá, o legado de Chuck. Antes de ler, eu vou contar que meu irmão mais velho, Beijo Júnior, quando lançou Chuck, eu tinha tipo uns 4 anos, sei lá, e ele me fez assistir antes de dormir. Então, eu odeio Chuck, mano. porque eu Amiga, tinha peraí, muito medo. Chuck. Peraí, Chuck. Estreia. Ano. Quando que foi? Foi em 1900 antes de Cristo. E meu irmão me
acordou pra assistir. Seu irmão é mais velho que você? É. E ele é solteiro? Não, ele é casado. Com filho. Ai, para de falar desses assuntos aqui. Então, assim, vai ser uma história difícil pra mim, tá? Tá, por isso que a gente escolheu a dedo pra você. Nem foi mudado agora a pessoa que ia contar. Bora. Você viu como eu escrevo torto por linhas muito mais tortas? O legado de Chuck. Um dia, meu avô pediu para eu rastelar. Para quem não sabe o que é rastelar, eu vou explicar aqui. Existe um garfão com vários dentinhos e você puxa a folha. Que delícia, para! Rastelar o quintal dele. E bem no canto do muro havia 5 brinquedinhos que eram tipo aqueles ETzinhos com geleia. Eu achei essa bem da minha época. ET com geleia é um negócio, gente, traduz pra mim, pelo amor de Deus. Gente, ET com geleia é aquele negocinho que a gente colocava dentro de um potinho que ele crescia? Não era um que brilhava no escuro? Esse aí é o Electronics. Eu tinha pensado naqueles que era tipo uma geleca mesmo que você grudava na parede, assim, que você jogava, assim, ele grudava na parede, sabe? Eu acho que eu lembro de um ETzinho meio molinho que brilhava no escuro. É um que virava gelo? Lembra do Kader? Kader, lembra do Tá. Amendo Bobo? Eu sou Cara, homem eu do acho que tá cada um bobo, falando de uma coisa. Devia ser uma criança atentada e o vô pôs ela pra trabalhar. Gente, eu não sei se eu quero continuar escutando essa história, acho que eu quero descer. Porque assim, gente, porque para pensar, se nenhum de nós conseguiu imaginar qual que é o brinquedo, Ai, para. é porque talvez seja um negócio que fazia muito tempo que tava ali no quintal do vô, entendeu? E aí a menina vai mexer com o brinquedo. Verdade. É, realmente. Bom, esse podcast acaba aqui, Dom. Eu achei bonitinho e joguei pelo muro da minha casa que ficava ao lado. Furto, né? Isso é furto. Dúvida. Ela jogou assim, tipo, tô me benzendo pra trás ou jogou pra frente? Vale a Ou pena. jogou pro alto. Ou ela jogou e bateu com o rastelo, É. né? Sim. E as dúvidas que a gente caralho. fica aqui, né? Essa história, ela é realmente uma A grande... gente pede pra vocês explicarem muito e quando explicam muito a gente reclama e quando explica pouco a gente reclama também. Eu queria dizer que essa é uma das menores histórias que eu já recebi no Bizarrismos. E ela está sendo contada... Bom, vamos falar. Eu tô só o ET com geleia. A gente aqui, já tá Vai, há Val, conta isso mais ou menos 35 minutos falando dela. E Quando ela tem, eu tipo, voltei 3 parágrafos. É que a gente tá com medo, então a gente tá tentando deixar mais leve. Verdade verdadeira. Quando E voltei aí? pra casa, não estava lá. Logo, você jogou. Você tacou? Por que não botou no seu bolso se era tão Mistério pequeno? desvendado. Eu não vou continuar. Ela jogou e quer que esteja lá, que volte do muro. Tacou Como pro vai outro voltar? lado do mundo. Não tem como. Bom, quando voltei pra casa, não estava lá. Outro dia fui colher goiabas perto do canto e os bichinhos estavam lá novamente. A vida própria, ela é realmente um problema para objetos inanimados, né? Mas aí a gente não vai pensar em assombração, a gente vai pensar em ET. ET voltou, mano. Eu penso em Toy Story. Eles são brinquedos, gente. verdade. Eles têm vida própria, entendeu? Eles queriam voltar pra casa do Andy. Ah, Não pra casa dela. Que ela Nostálgico. já saiu tacando. Tacou pro alto. É. Achei que meus filhos haviam jogado de volta pelo muro e peguei. Estavam no mesmo lugar de antes, no canto do muro. Peguei com a mão e trouxe para casa. Levei e coloquei no painel da TV. Parou. Peguei com a mão. Porque a outra Porra, criança desenterrou com o pé. Vai que ela pegou. Ela leu o roteiro? Ela não sabia? Por quê? Mas será que ela não estava Cavei com o preocupada? pé. Do tipo, Peguei. devia ter pego com uma luva? Sei lá. Empurrei com a barriga. Já tá assim, já. Eu fiquei pensando, velho. Por que ela deixou tão específico que ela pegou com a mão? É pra gente não pensar que tava, mano, ciscando, assim, né? Pegou os ETs. Deu um alarme. Eu achei esquisito, mas tá bom, quero saber o resto. Tá. Peguei com a mão direita. Mentira. Peguei com a mão e trouxe pra Entre casa. o dedo indicador e o polegar. Lavei e coloquei no painel da TV, como se fosse uma decoração. Voltando do trabalho, não estava mais lá. Puta que pariu, né? Desencana, Eu filha, jurei. desencana. Não, deixa os ETzinhos de geleia. Eu jurei que meus filhos tinham pego para brincar, mas pasmem, estavam no canto do muro. Eu fiquei indignada. E mesmo assim,
Peguei de volta, lavei e coloquei na parte superior do painel para os meus filhos não pegarem, jurando eu. E por incrível que pareça, sumiu. Procurei no canto do muro e não estava lá. Então desisti. Eles desistiram também, né? Fala, pô, vamos pra outro lugar, né? Porque essa mina fica achando a gente aqui. Limpando meu quintal em outro dia, estava no canto do meu muro. Deixei lá, porque eu estava trazendo algo para dentro da minha casa que não queria ficar lá. Que madura! Respeitosa. É. Não, isso para a vida de vocês. Vocês ficam aí trazendo pouca coisa para dentro da casa de vocês quando as coisas não querem ficar na vida de vocês. Achei ela muito madura. Eu achei que é uma história. Será que é uma metáfora? É que uma ela fez? metáfora, não é uma história de terror, não. É uma coach trazendo uma história de relacionamento. E aí, veio um vidinho do TikTok assim, e eu não tô falando de ET com geleia. Mano, amiga, que Uma coisa! foto de praia, assim, no final. Oh, mas me diz uma coisa. Vocês não acharam esquisito que, tipo assim, os ETs já estavam começando a ceder? Porque antes tava lá no muro do avô. No tava outro do muro. avô, tava no muro do avô. Dessa vez ele falou, quero um muro, mas tá, eu fico no lado do seu lado agora. Aí ela falou, Eu ah, acho que então foi um acordo de paz entre os ETs e ela. Tipo assim, mano, a gente quer ficar no muro, deixa nós no muro, mas você quer ficar com a gente? Então a gente vai pro teu lado do muro, tudo bem? Pode ser um meio termo? Aí ela falou, não, então não quero mais. Então, né? Agora que vocês querem, eu não vou querer. Aí ela Ela joga fala. de volta pro avô. Então vai pra puta que pariu. Ela Dá pro falou meu assim, filho. ó, todo mundo acha estranho e já mostrei pra todos e ninguém acredita, somente meu marido. Ou seja, ela ainda tem os ETs no muro. Exatamente. Pede pra ela mandar foto. Moça, Eu manda quero foto. foto dos ETs, por favor. Por favor, moça. A gente tá aqui pesquisando o que é um ET com geleia e você tem a foto. Pô, é verdade, né? É sobre deixar as barreiras, é sobre desconstruir barreiras da sua Exato, vida. a gente tem duas histórias. Os ETs que estão em cima do muro, e isso não é bom, porque você nunca decide qual lado você tá, então você não tá de lado nenhum, e o ET tá Exato. ali parado o resto da vida, né? Ele não foi pra frente, não foi pra trás. Será que ele tá vivendo? Não tá, porque ele tá em cima do mundo esperando que alguém tome uma decisão por ele, né? Sim. É. E tem ela trazendo coisas que não querem ficar na vida dela. Eu achei que essa história veio pra pôr um... E quando ela tomou as decisões, eles quiseram voltar para o status quo. Exato. E no final do Reels, sobre esse episódio aqui que a Carol vai colocar, ela vai colocar: isto não é apenas um podcast. Isso é um bando de papo de maluco. Eu vou aproveitar então, eu vou contar a minha história pra vocês. Porque eu acho que a gente não tem mais muito o que ET de falar geleia. sobre essa história dessa mulher. Bom, vamos lá. Eu vou contar pra vocês uma coisa, gente, que aconteceu semana passada, né? Bom, semana passada? Qual é o ano Noite, passado? Carol. Eu vou falar uma coisa que aconteceu, né? Super recentemente, agora no mês de... Foi no mês de junho ainda, de 2023. Na semana passada, eu acordei na segunda-feira, né? E ia seguir minha vida, fazer a minha rotina, seguir a vida normalmente. Eis que eu fui abrir uma gaveta, pra explicar qual gaveta que era, que eu acho importante saberem que é uma gaveta que eu uso todos os dias, pois é a minha gaveta de pijama. A gaveta começou a emperrar, começou uma coisa esquisita, e eu puxando, falei, cara, que estranho. Aí eu dei aquela puxadinha a mais, né? Porque, gente, eu uso essa gaveta todos os dias, ela é minha gaveta de pijama há 2 anos, né? Desde que eu me mudei pra esse apartamento. E aí me veio um envelope junto com essa gaveta, um envelope grande, tá? Não é um envelope pequeno, não, um envelope grande daqueles de exame de raio-x. E eu olhei e falei, cara, que exame é esse, né? E quem me conhece há bastante tempo sabe que eu já tive bastante problema no meu tornozelo. E eu, numa época aí da minha vida, um período de anos, eu vivia fazendo raio-x no meu tornozelo porque eu jogava vôlei, enfim. Então, pra mim era comum eu realmente ter vários exames de raio-x na minha casa. Então, até por um momento, eu não achei tão estranho. Eu falei, puta, às vezes, né, eu posso ter guardado aqui, ou sei lá, caiu, ou sei lá, por alguma razão veio aqui. Já achei estranho, mas falei, ok, pode ser meu. Eis que eu pego esse exame e eu vejo que era um nome muito esquisito, que eu não vou falar aqui, obviamente, porque eu acho que só teria uma pessoa no mundo com esse nome, e era essa pessoa do exame. E eu olhei e falei assim, velho, que porra é essa? Eu realmente fiquei muito... não entendi. E eu tinha trabalhado até de madrugada, então eu tinha acabado de acordar. Eu olhei e falei, eu não tô lendo certo, não estou entendendo. E eu comecei a pensar, mano, quem que vem aqui na minha casa? Eu,
a minha mãe vem muito ocasionalmente, né? Eu moro sozinha. Manda a lista pro porteiro pra ver se é só isso de gente que vem mesmo. Peraí! Pessoas Já que tentou? abrem gavetas, tá? Já tentou deixar um copo de água em cima do balcão, assim, só pra ver? É verdade. Quem quiser saber esse comentário, veja no Vizinhos Bizarros 2. Enfim. E aí eu fiquei pensando, falei, bom, tem a minha diarista, né, que... Pensei, bom, às vezes ela dá um tapa aqui no meu armário, porque eu sou uma pessoa meio bagunceira, né? E aí eu falei, será que ela pode estar com esse exame? E aí ela foi só guardar alguma coisa e esqueceu. Cara, eu pensei em várias possibilidades e eu falei, mano, quando eu olhei a data do exame, 2014. Falei, cara, que porra é essa? A pessoa tem um nome muito esquisito. Não faz sentido. E aí, eu puxei, né, eu fiquei com o bendito exame aqui, mandei mensagem pra diarista, mandei mensagem pra minha mãe. E aí, eu falei, cara, não tá fazendo sentido pra mim esse exame tá aqui nessa gaveta, porque é uma gaveta que eu uso todos os dias. Tipo, eu achei muito esquisito. E eu pesquisei o nome da pessoa no Instagram. Eu pesquisei no Google. Eu falei, eu quero saber o nome desse. Alcione. Não buscou assombração. Eu busquei. O nome dele é um nome que não dá pra saber. Mas depois eu soube que é uma mulher. Mas pela pelvis que eu vi no raio-x, eu não consegui identificar. Gente, eu liguei. Meu irmão tá aqui, meu irmão é médico. Eu liguei pra ele por vídeo pra ele identificar a parte do corpo que era. E ele ainda virou pra mim e falou: está com um abalamento do celular. Identifiquei o diagnóstico e vou passar. Ele é um médico competente. Ele muito. E ele mostra o pau. Como você sabe que ele fez isso na videocall? Não, enfim, aí pesquisei o nome da pessoa no Google e apareceu lá o endereço do meu prédio, só que com um outro apartamento. E o apartamento, o meu é terminado em X e esse outro apartamento era alguns andares abaixo, terminado em X também, ou seja, era na mesma linha. Passar o CEP lá da Manu. Era na mesma linha do meu. Então eu pensei assim, puta, será que não foram entregar esse bendito desse exame pra essa pessoa? Só demorou 9 anos pra entrar na sua gaveta. Colocaram no apartamento errado e não sei como. Sim, Carol, eles entregam até a gaveta. Toma, seu exame. Amiga, mas eu não sabia. Só pra você guardar. Gente, eu não sabia como explicar, eu juro. Mano, mas gente, eu comecei a pensar em todas as possibilidades. E aí, teve uma hora que eu mandei um áudio para minhas amigas, eu tava chorando. Eu comecei a chorar, porque eu falei assim, eu não aguento mais. Por que isso tá acontecendo na minha gaveta? Tipo, gente, sabe que naquele momento você desiste? Eu falei, eu não consigo explicar isso, a minha vida virou uma bagunça. Enfim. Eu imaginei um prédio inteiro, tipo de drywall, tá ligado? Que, sei lá, é muito fino e ficou uma fissura e desceu em todos os prédios. Ou aqueles prédios na Europa, assim, que, tipo, tem vários casos da galera que mora entre as paredes, assim, tipo, entre o drywall. Aí essa tal dessa pessoa tava com um problema na pelvis de morar num buraco na minha casa. Ela tava cuidando. Só que o que aconteceu? Calma que essa história tem coisas. Aí o que aconteceu? Quando eu olhei esse endereço, apareceu, né, eu procurei o nome da pessoa, apareceu o nome dela em sociedade com uma outra pessoa com o mesmo sobrenome que o dela e o endereço da tal da empresa no meu prédio com outro apartamento. E aí eu falei, bom, tá, primeiro vou perguntar pro zelador se ele conhece alguém com esse nome. Segundo, vou interfonar nesse apartamento e perguntar se ela está precisando de um exame de pelvis. E aí eu falei com o zelador, ele falou, olha, essa pessoa que você tá procurando, desse exame que você achou, ela morou aí no seu apartamento anos atrás. Aí eu falei, bom, peraí. Estranho, muito estranho, porque ela morou há muito tempo atrás. Mas, bom, aí eu falei assim, eu só tenho uma pergunta a fazer. Essa pessoa está viva? Aí ele falou, sim, tá viva. Eu falei, ótimo, então tudo bem, tudo certo. Foda-se, entregaram o exame aqui errado, tá tudo bem. Não sei como parou na minha gaveta, mas também não quero saber. Tá bom, desci lá. Não, mentira, interfonei nesse apartamento aí, que era a filha, descobri que era a filha dessa pessoa. E falei assim, oi, encontrei um exame da sua mãe, né, aqui no meu, dentro da minha gaveta, foi meio esquisito. Eu sei feliz que estragou o meu dia. Mas posso te entregar? Ela falou, claro, pode, desce aí. Aí eu desci na casa dela. Gente, eu tenho tudo isso documentado, tá? Mas eu só vou mostrar para os apoiadores do Bizarrismos. Eu tenho até a conversa com a mulher, que fui na casa dela, cara, não filmei ela, né? Mas eu filmei a minha cara enquanto eu falava com ela. E eis que ela vira pra mim
Quando eu bati lá, ela falou, nossa, então, mas a minha mãe faleceu há 3 anos. E quando ela faleceu, ela já não morava aqui no prédio há mais de 3 anos. Então, há pelo menos uns 7 anos essa mulher não mora aqui. Caraca, ela não saiu, ela continua aí, ela tá levando as coisas aos poucos. A primeira coisa que ela levou foi o exame dela. Tinha que ser uma coisa muito pessoal pra ela conseguir marcar território. Ela já levou o interior exame da do pelve. corpo dela, entendeu? O que é muito esquisito? Depois que ela se mudou daqui, o dono desse apartamento, que também já faleceu, morou aqui por um breve período. Eles tinham um caso. Ai, para! Não sei. Se tiver, é bom pra eles, né? Mas enfim, morou por um breve período e tal, depois ele saiu, enfim. Depois morou um casal por uns anos aqui. E aí o casal acabou, na época da pandemia, os dois ficaram de home office, saíram daqui porque não dava pra ficar num apartamento pequeno com os dois de home office. Depois disso, morou uma menina aqui, antes de mim. E depois dessa menina sair, eu entrei. Foram 3 mudanças que foram feitas depois que essa senhora saiu daqui. Como que ninguém achou este exame naquele armário ali, naquela gaveta? E outra, a minha mãe, o Kader tá aqui de prova. Minha mãe é chata da limpeza. Quando eu fui fazer a mudança, ela veio pra cá comigo, eu tive que tirar todas as gavetas, passar o lustramóveis, botar de volta a gaveta. Eu moro aqui há 2 anos, fez 2 anos agora em junho, no aniversário, onde eu achei este exame da minha senhora. Olha, tem gente que acha esqueleto, né, amiga? Você achou tipo isso. Mas Achei vamos com o lá. pé. Eu abri a gaveta com o pé. Vamos supor, beleza, tava muito preso em algum... Enfim, por que apareceu agora pra você? Não tinha nada, tipo, enigmático nesse exame? Exato. O que eu Pedido de pensei? socorro. Exato. Eu falei, mano, alguma coisa. Só que o que aconteceu? Quando eu fui falar com a mulher, a filha da dona fulana, ela falou assim, você não achou mais nada lá, não? Aí eu olhei pra ela olhou pra mim, eu olhei pra ela e a gente Falei se beijou. assim. Tô brincando. Ai. Assim. Não, ela é senhora também, assim. Ai, que lembrança boa. Ela virou pra mim e falou assim, você não achou mais nada lá não? Aí eu falei, não. O que você tá Aí levando lá, sua desgraça? Aí ela virou e falou assim, mas você tirou as outras gavetas? Aí eu falei, não. Aí ela falou, vai que você acha dinheiro. Aí eu falei, peraí. Amiga, Peraí. mas era exatamente esse o ponto do espírito. O espírito tá te guiando pro dinheiro É uma que mina ele de se tornou ouro. da família. Quase que eu falei, mas sua família tinha dinheiro? Entendo. A minha irmã escondia dinheiro no armário. E quando a gente foi se mudar, ela esqueceu de buscar. E a casa virou um asilo. E até hoje ela sofre porque o dinheiro dela, tipo, as economias ficaram escondidas dentro do armário. Tipo, virou um asilo. Algum velhinho achou, cara. Tem gente de sorte, Carol. Cara, você pode achar dinheiro, então. Aonde não tá desista. indo essa conversa? Não, eu não desisti, você acha? A minha Eu tenho segunda-feira... Eu tenho esperança, então, de algum dia ficar hospedada num asilo assim. Se algum Em Cascavel, se quiser. Se algum dia eu for parar num asilo. Vai fazer voluntariado lá, amiga. Não, mas olha aqui. Olha o que aconteceu. Eu fui na minha segunda... Aí depois que eu saí da casa da minha mulher lá de manhã, eu desci, fui na loja Americanas, comprei 3 Red Bull, voltei pra casa e falei, bom... E um martelo. Risquei toda a minha agenda e falei, hoje eu vou limpar meu armário. Adorei. Vamos lá. Comecei a tirar as gavetas. No que eu tirei as gavetas, tinha... Ai, caralho. Você escutou alguém falando alô? Eu tirei as gavetas, achei mais 3 exames da minha senhora que estavam no fundo das gavetas. Gente, mas é um detalhe importante, tá? Os outros exames que eu achei, eles não cabem nas gavetas, assim. Não teria como ela ter guardado nunca. Então, por alguma razão, a minha senhora... Ela descolava o armário, colava de novo. Colava atrás, fechava. meteu gavetada nos exames e acabou. E Ela não sei fazia assim, ninguém vai descobrir que eu vou morrer. Pá, eu já sei. Ela deixou um testamento que só vai receber herança quem descobrir o motivo da doença que tá nesses exames pregados no... O Kader, então. É um caça-tesouro. Ou ela tá te dando sinais agora desses exames porque o diagnóstico da morte dela lá foi errado. E aí ela tá querendo que desvendem a verdade.
sobre ela. Eu achei os exames, não tinha nada. Achei um boleto do Santander. Tava pago? Não sei, mas tava junto lá. E aí, deixei na portaria e falei pro porteiro, ó, manda lá pra moça, porque eu não vou bater de novo na casa dela lá pra dar exame da... Porque a mulher falou, quando eu bati lá, ela falou, eu vou jogar fora, esse exame não serve mais pra nada. Minha mãe faleceu já há 3 anos. Eu falei, ela falou, ela faleceu um pouquinho antes da pandemia começar e tal. Aí o porteiro disse que ela tava viva. Eu falei pro zelador, eu falei, O porteiro disse que falou com ela ontem. Ai, mano. Foi ela que atendeu a ligação. Porra! Enfim, essa foi a minha história, mas é muito recente, pode ser que tenha outros capítulos, porque Essa eu ainda... é a herança que ela te deixou, Carol. Cara, mas eu juro que eu fiquei... Gente, tudo que era fundo de armário aqui, eu fiquei socando. Falei, caraca, cadê? O que essa mulher quer que eu ache? Aí eu acendi uma vela pra ela e falei, olha, dona fulana... O plot twist dessa história é que seu prédio era um hospital e aí agora é um prédio, entendeu? Ele disse Mas que foi isso. o seu diagnóstico é falecida há 3 anos. Decomposta. Não há... O diagnóstico é falecido. Bom, então, Manu, você não tinha uma história pra contar pra gente? Vamos lá. Essa casa que a minha irmã escondeu dinheiro, ela era uma casa meio assombrada. Tipo, muito. Era uma casa muito grande. Era assim, vou ter que dar a geometria da casa pra vocês aqui. Vai, passa a planta. A planta Era gás o chuveiro? era. Não, era elétrico. Tinha rastelinho? Tinha rastelo. Porque tinha um quintal, a casa eram 3.000 metros quadrados. Era tipo uma chácara, tá ligado? Mas era tipo de terreno. Mano, cabe muito ET no seu quintal. Imagina, cara, se tivesse uma unidade de barata por metro quadrado nessa casa, velho. Mas meus pais na sacada dizem que viram um ET. Porque eles dizem que passou Eu vi uma nave 5 ETzinhos de geleia lá nessa casa. Da e sumiu. Mas essa casa era tão mal assombrada que, tipo, era um terrenão mesmo. E era uma casa grande, assim. Era, tipo, eram 7 suítes e tal. Tipo, era muito grande, era muita coisa mesmo. Uhum. E minha mãe, muito sacana, mãe, você ouve o podcast, eu vou xingar. Porque eram tantos quartos e ela fazia eu dormir com a minha irmã, porque a gente tinha que se amar. A gente nunca se amou, a gente não se ama. Mentira. Nunca deu certo. O problema era a convivência. Tem que separar. Nossa e dos espíritos, porque eles instigavam a gente pro mal. Você acordava e falava, fulana, por que você tá coçando meu pezinho? Aí ela tava no banheiro, tá ligado? Ela nem tava lá. Mas assim, a casa era tão mal assombrada que era sobrado, né? E a minha mãe é muito cuzona, porque a gente foi assistir o exorcismo de Emily Rose e ela saiu de casa, foi pelo terreno e foi eram janelas de vidro, ela foi com aqueles negócios de araucária e ficar arranhando os vidros. Negócio de araucária. Ela se esforçou pra assombrar as filhas. Eu pausei e falei, nossa. Eu falei, mãe, o filme tá muito pesado, deixa eu respirar e tal. Ela falou, deixa eu pegar o trauma vem. O trauma. Enfim, e aí a gente tinha que fazer o seguinte, a gente ia pôr o alarme e aí a sacada era uma escada assim, né, depois da sala, era a sala, aí tinha um banheiro e um porão é embaixo, né, um porão embaixo da escada. E aí a gente ativava o alarme. Sim, não, o IPTU dessa porra aí devia ser uns 5 mil reais. Essa tinha porão, Vai tinha fuder, heliponto, tinha sério. tudo lá. Aí, tipo, o porão, ele era trancado por fora. E, tipo, a casa era tão mal assombrada que quando a gente punha o alarme e apagava a luz, a gente subia no pau, porque a gente sentia a presença dos espíritos correndo atrás da gente. Juro, era horrível, era muito ruim. E aí a gente trancava a porta do quarto e ficava, meu Deus, graças a Deus, a gente ganhamos. Sabe aqueles desenhos? Vocês duas e o Satanás lá, assim, ó. Nossa, deu certo. Mas era, tipo, nesse nível, né? E era sempre assim, a gente às vezes saía correndo, tinha 5 pessoas na sala, um falava vou dormir, o outro também, saía todo mundo correndo pra não ser o último a ter que ativar o alarme e subir com os espíritos. Porque era uma presença muito ruim mesmo. Aí, uma vez, eu tava assistindo novamente um filme de terror, porque a gente busca essas coisas, né? Sim, sim. E aí eu cheguei e precisava ir no banheiro. Falei, vou pausar aqui e vou no banheiro. Pausei e falei, vou no banheiro lá em cima? Não, porque o espírito vai me pegar subindo a escada. Era o porão ali e eu tava aberto. Aí eu peguei e falei, nossa,
não gosto desse porão. E realmente, eu não gostava desse porão. Meus irmãos têm umas histórias muito macabras de lá, de, tipo, brincar com uma criança, tá ligado? E aí eu, tipo, não visito o porão. E aí o porão tava aberto, falei, tranquei. E aí, tipo, eu tranquei aquelas... Como que é aquela fechadura que você tem que... Que aí, tipo... Aí eu entrei também no banheiro, e era assim, banheiro aqui, porão aqui na lateral, tipo, fundo, sabe? Aí eu falei, beleza, tudo embaixo da escada. Aí eu entrei no banheiro, comecei a fazer meu xixi, belezinha ali, quietinha. De repente eu escuto... O porão abrindo, mano. Não. Eu falei, eu nunca mais vou sair daqui. Eu nunca mais vou sair daqui. E imagina você escutou, alô? Eu comecei a berrar e chamar minha mãe. Porque, cara, alguém tinha que me salvar dos espíritos. Eu não ia sair daquele banheiro enquanto não amanhecesse. E aí a minha mãe veio e realmente o porão tava, tipo, escancarado de novo. E aí minha mãe falou... Não, é coisa da sua cabeça, você não fechou direito. Só que é aqueles ferrulhos de, tipo, enferrujado que você leva uma força ainda, tipo, pra chegar até o fim. Não tinha como. E o espírito era muito forte, porque, cara, ele precisou puxar energia de matéria pra... Sim! Mas, amiga, nessa casa, vocês tiravam as coisas da tomada durante a noite? Porque às vezes, assim... então, que às vezes ele não conseguiu... mesmo, não adiantava. Nossa. Mano, mas foi uma época muito, muito ruim. Graças a Deus quando a gente se mudou. Mas era uma casa muito mal assombrada. Tipo, tudo acontecia lá. A gente tinha certeza que morava a gente e os outros quartos estavam ocupados por outras famílias. Tipo, era o filme Os Outros mesmo, sabe? Porque a gente sentia a presença deles. E eu lembro assim, meu Deus, cara. Isso, os kardecistas, né? E... a gente, tipo, sentia muito, 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 muito. E uma casa antes disso, a minha irmã também corria, só que ela corria de um cara que ela falava que tava vestido, tipo, de exército. E ele corria, tipo, ela falava que era com uma bazuca atrás dela. Nossa. E ela saía correndo as escadas e ele com a arma atrás. Mas a sua irmã é sensitiva, tipo, ela é médium, ela tem... Ela era, quando criança tem uma mediunidade aflorada, né? Criança e aí, mesmo. Tipo, graças a Deus, ela virou adulta e parou de ver por aí as pessoas. Que ela te conte, né? Com que frequência? Quase todo o tempo. Quase todo o tempo. Eu acho, amiga, que a sua casa já era um asilo antes de vocês terem saído de lá. A galera tava se mudando aos poucos, entendeu? Agora ela é só um asilo. Antes ela funcionava como um asilo e a casa dos Rangel. Era muito tenebroso, porque aqueles vidinhos que a gente às vezes vê, tipo, de gente encenando você correndo e os espíritos juntos, sabe? É muito aquilo, porque você sentia a pessoa quase chegando junto de você. E não era, tipo, coisa da minha cabeça, porque meus outros irmãos também sentiam exatamente isso. Meus pais falavam que não, mas eu duvido que não. Os pais sempre vão falar que não, é a obrigação dos pais. Tá no contrato, quando você vira pai, você assina um contrato, tipo, falar que não. Tipo, falar que e era uma falar pra levar a casar. Eles têm que sustentar a parte racional da coisa, né? Mas era uma casa antiga, janela de vidro e muitas portas de madeira. Então, do nada, por ser muito frio, começava a estalar, sabe? A gente fazia a Noite das Meninas Mal Assombradas. Nossa, você sabia que o diabo habitava a residência e chamava... vem cá, que eu vou trazer 14 crianças pra uma noite do pijama. Tem que fazer dinheiro, né? Não. Faz ali dinheiro. As velas, coloca ali o círculo de vela com sal e tal, e aí começa a chamar as amigas. Amigo é amigo, filho da puta é filho da puta. Elas estavam comigo até o final. Não, você cobrava aí no ingresso, não cobrava? Lógico. Mas, inclusive, eu contei essa história semana passada, e aí eu tava aqui julgando a Manuela. Desculpa, Manu. Tá tudo bem. Não, mas eu tava pensando assim, já morava numa casa dessa, ainda ficava assistindo um filme de terror, né? Mas enfim, semana passada... Eu tinha 14 anos. Não, beleza. A minha história é muito pior do que isso, entendeu? Porque semana passada eu tava com os meus amigos. Quem é você pra me julgar? Você tava jogando Oiaja, sei lá o que é o nome desse jogo. Ouija. Meu Deus. Ela tava brincando com o compasso, tá ligado?
Mas então, semana passada eu tava com uns amigos meus numa fazenda. E aí, mesmo esquema. É madeira, aquela janelona, não sei o quê. É um quintal gigantesco, você não vê nada no breu à noite, não sei o quê. A gente lá comendo. Pensamos o quê? Vamos começar a compartilhar aqui umas experiências de terror, né? Contar as histórias aqui da casa. E a casa tá na família deles há muitos anos. Assim. Minha história não tem nada a ver com a história, com a casa. Mas eu contei lá. E aí tá muito fresca na minha memória. Assim. Na casa dos meus pais, também vou precisar explicar mais ou menos a planta. É um apartamento grande, porque é desses prédios antigos e tal. E aí o meu quarto ficava no final do corredor. Então, tipo, tinha um corredorzão, assim, e aí ele fazia uma curva para a esquerda, e nessa curva da esquerda era a entrada para o meu quarto. Só tinha isso lá no fundo do apartamento, ficava meio que isolado do restante. Aí um dia tava eu assistindo televisão no quarto, e aí tava com todas as luzes apagadas, a única luz que tinha no meu quarto era da televisão. Aí catei, levantei, fui pegar uma água lá na cozinha e tal. Um parênteses, eu detesto que mexam nas minhas coisas, mas assim, eu tenho um ódio que mexa. Os meus pais, eles são muito bem treinados, assim, pra não encostar. Não encostar. Porque assim, eu sou realmente essas pessoas doidas que sabem exatamente a posição que as coisas ficam na casa, assim, sabe? Então, eu sei quando mexeu. A Story não ia funcionar com você. Toy Story não ia funcionar, ia pegar. Inclusive, quando eu era criança, eu ficava fechando a porta devagarinho, assim, pra esperar ver se eles... Quem não? Eu tava eu voltando da cozinha lá, tal, a televisão do meu quarto ligado. Na hora que eu fiz a curva, assim, tava quase... Quantos graus tem essa curva, pra eu entender? 90 graus, tava fazendo a curva, assim. Era uma curva que é reta. Você tava. Mas freou? Eu dei uma desacelerada, virei o volante, Repentino. começa a acelerar de novo. Olhou no retrovisor? Na hora que eu tava fazendo a curva assim, vendo se não tava vindo nenhum motoboy aqui na esquerda. Tinha, obviamente. Eu vejo dentro do meu quarto uma sombra de um homem. E aí, assim, mas tinha alguém apoiado, como se tinha um balcão, assim, no meu quarto, onde tinha um monte de folha, minhas coisas da faculdade e tal. E aí, tava mexendo nesse balcão, e eu tava vendo na sombra as coisas saindo do lugar, assim, sabe? A pessoa revirando. Aí eu já comecei a gritar, puta, eu já virei, porque eu achei que era meu pai, né? Aí eu já comecei, pai, o que você tá fazendo? Não sei o que. Aí meu pai respondeu lá da sala, o que foi, filha? Não entendi. Eu também não. Isso, como eu gritei com ele, achando que era ele que tava no quarto, como eu gritei meio que já entrando no quarto, então quando ele respondeu, eu já tava dentro do quarto e eu já vi que não tinha ninguém. Nossa, eu vou ter que dormir de luz acesa, certeza. Dormir? Como é que você dorme depois disso, mano? Acabou. Como assim, mano? Eu não moro mais lá, né? Agora vocês sabem por quê. Mas aí quando você foi nas suas coisas, elas estavam organizadas? Estavam organizadas, não tinha saído nada do lugar. Pelo menos eles não mexeram. Menos não mexeram. Porque, mano, então eu fiquei de boa. Eu falei, eu ainda dei uma olhada. Beleza, assim, falei, deixa eu ver se subiu falei, deixa eu ver se sumiu alguma coisa, alguma foto, algum negócio pra ritual, assim. Então, não, tava tudo no lugar, tudo certo. Era isso que a gente tinha pra hoje de história pra vocês. Queria agradecer meus convidados que permaneceram até o final. Queria agradecer aos que não permaneceram. Queria agradecer ao pessoal da Twitch maravilhoso que está aqui. Se você tem histórias sobre esse tema ou qualquer outro tema nosso, estamos com 10 temas, pessoal, fechamos em 10 temas. Pode mandar pra gente no nosso formulário anônimo, completamente anônimo, que está no nosso link da bio do Instagram, ou então aqui mesmo, na descrição deste episódio que você está escutando, tá bom? Obrigada quem está aqui, fiquem de olho nos cortes que a gente vai lançar. Quer fazer parte do nosso clube de assinantes e receber as nossas fofocas de antemão com imagens e ficar por dentro aí do que acontece aqui nos bastidores, você pode ou assinar com Pix recorrente mensal em contato@bizarrismos.com.br, ou você pode também assinar o nosso Catarse, que também temos o link aqui na nossa descrição do episódio. Tamara, Manuela, Kader, entre outras que estão aqui.
Mandem um beijinho aí pro pessoal. Obrigada por estar aqui comigo. Beijo. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. E tchau, tchau.